Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com as notícias e novidades do Vascão. O Vasco anunciou oficialmente a contratação do lateral esquerdo Vitor Luiz. Como todo mundo já sabia, o jogador já até mesmo estava já treinando com seus novos companheiros lá no Vasco, e o Vasco demorou um pouquinho para anunciar, e hoje foi anunciado oficialmente. O jogador chega com um contrato até dezembro de 2024 com o Vasco. O jogador é o quinto reforço anunciado pelo Vasco nessa temporada. Além dele, o Vasco já acertou as contratações aí dos zagueiros Robert Rojas, João Vitor e também dos atacantes David e Adson. Muito possivelmente nos próximos dias mais nomes serão anunciados oficialmente pelo clube, como o caso aí do Galdames e também do Kehler. Acompanhe aí agora o que disse o Vitor Luiz, novo reforço do Vasco. Fala galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Vitor Luiz, passando aqui para falar para todos vocês que eu tô muito feliz e motivado em vestir a camisa do Vasco. Espero que seja um ano de muitas conquistas para todos nós. Valeu! Pois é, vamos falar de muita coisa no nosso vídeo hoje. O Vasco tentando a contratação de 2 jogadores, negociações muito avançadas com 2 atacantes. Vamos falar também aqui da situação do Verratti. Temos aí uma explicação do porquê o jogador não está rendendo dentro de campo. E também vamos falar da situação do Jair e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito e ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. Bom, pessoal, lesionado ontem no clássico contra o Flamengo, Jair irá fazer exames no seu joelho nessa segunda-feira. A princípio, de acordo com as informações do jornalista Marcos Vasconcelos, o Vasco estaria tratando essa lesão como não muito grave, né? Como, por exemplo, a lesão do Paulinho. A lesão do Paulinho foi extremamente grave, que pode tirar o jogador totalmente dessa temporada. A situação do Jair, a princípio, seria menos preocupante. Torcemos aí para que não detecte absolutamente nada aí no exame do jogador e que ele esteja apto a entrar em campo nos próximos jogos. Acho que certamente no jogo contra o Audax ele não deverá jogar, muito mais por precaução, até porque depois vamos ter 2 clássicos em sequência e o Jair é muito importante agora no meio campo do Vasco, principalmente agora com essa fragilidade muito grande que temos no nosso elenco. É sempre importante ter mais jogadores aí à disposição, né? Se bem que ontem o Matheus Cocão foi muito bem, mereceu elogios de muitos torcedores vascaínos. No início ele não entrou muito bem, a bola estava queimando, tomou ali um amarelozinho, mas depois ele se encaixou, viu o ritmo do jogo, conseguiu ler bem as jogadas do nosso adversário e ele foi muito bem no jogo de ontem. Certamente foi o melhor jogo do Matheus Cocão com a camisa do Vasco e ele deverá já ser titular nesse próximo jogo aí contra o Audax. Além dessa lesão do Jair, um outro jogador que vem jogando aí lesionado no Vasco é o atacante Verratti. Na coletiva ontem, após o empate contra o Flamengo, o auxiliar Emiliano Dias revelou que o Verratti vem jogando no sacrifício. Sofreu uma fissura aí na sua costela 2 semanas atrás, lá no amistoso contra o Deportivo Maldonado na pré-temporada. E desde então o jogador vem se queixando bastante de dores, porém o Vasco não tem elenco e por isso ele vem jogando no sacrifício, né? Temos hoje somente o garoto Ryan, que é um jogador muito jovem, o torcedor vem tendo muitas incertezas dentro desse elenco, como que vai ser a preparação do Vasco para o Campeonato Brasileiro, como que vai ser o fechamento desse elenco. O torcedor ainda segue bem esperançoso que possam vir reforços, mas até agora a tendência é que não vai vir mais craques, né? Os craques já estão no Vasco, como o caso aí, principalmente do Payet e do Verratti, que são os 2 jogadores mais importantes do elenco do Vasco atualmente. Torcemos aí para que o Vasco resolva essa questão do Verratti o quanto antes e que traga pelo menos um reserva para o jogador, para que ele possa tratar dessa lesão e que entre no Campeonato Brasileiro 100%. Porque se for arrastando, deixando ele lesionado, vai chegar no Campeonato Brasileiro, ele vai ser desfalque por várias rodadas, quando o Vasco vai precisar urgentemente do jogador. Deixa aí nos comentários aí o que você acha das lesões, tanto do Jair e também do Verratti. Bom, pessoal, agora vamos falar de reforço, né? O Vasco que contratou aí, como eu disse, o Pablo Galdames, o jogador já desembarcou no Rio de Janeiro, até mesmo assistiu o jogo ontem contra o Flamengo, e o jogador pode atuar já nesse próximo jogo do Vasco contra o Audax. O Vasco precisa registrar o jogador mais rápido possível aí no Bira da FEG, até nessa segunda-feira,
para que ele possa ter condição de jogo aí contra o Audax na quinta-feira. Independentemente da questão física e técnica, o Vasco quer contar com um jogador para esse jogo, já que o elenco está bem reduzido, né? Os jogadores no meio campo estão lesionando e o Vasco precisa ter peças de reposição o mais rápido possível. E de acordo com o jornalista Emerson Rocha, o Vasco quer sim levar o Pablo Galdames para esse jogo importantíssimo aí que o Vasco precisa vencer para tentar ir buscar a classificação no Campeonato Carioca, já que vamos ter 2 clássicos pesados em sequência, o Vasco vai ter que vencer alguns jogos, né? Muito importante aí, temos um elenco praticamente pronto, o Adson já fez a sua estreia ontem, um jogador que possivelmente pode ser titular aí já nos próximos jogos do Vasco, já que o David é horroroso, cara, não tem a mínima condição de jogar com a camisa do Vasco. Deixe nos comentários o que você espera do Pablo Galdames, se você vê nele aí uma solução, se você acha que ele é uma grande esperança para o meio campo do Vasco. Eu prefiro esperar para opinar sobre esse jogador. Tenho muitas incertezas, tenho muitas dúvidas quanto a essa contratação ainda. Bom, e por falar em contratação, o Vasco está muito perto de fechar 2 contratações. Contratações aí de 2 atacantes, né? Um que está no Palmeiras e outro que está no Internacional. O atacante Pedro Henrique já sinalizou que quer jogar no Vasco. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco está em negociações com esse jogador e o Internacional não deverá dificultar a saída do atleta. Ainda precisa acertar alguns detalhes da compensação financeira por empréstimo e o jogador deverá chegar ao Vasco até o final desse ano por empréstimo aí vindo do Inter. O negócio está muito perto de acontecer, as negociações estão muito avançadas. O atacante de 33 anos deverá ser reforço do Vasco. Ele atua pelo lado de campo, pode atuar tanto pela ponta esquerda e também pela ponta direita. Outro reforço que também está muito perto de vir para o Vasco é o atacante Breno Lopes, que está atualmente no Palmeiras, jogador que foi importante aí no ano passado lá no Palmeiras. O Palmeiras perdeu alguns jogadores lesionados e o Breno Lopes foi um jogador extremamente importante na campanha do título palmeirense. Um jogador que, na minha opinião, seria um ótimo reforço, é muito polivalente, pode jogar de centroavante e também pode atuar pela ponta, as 2 pontas. Um jogador que certamente seria muito bom ter ele no elenco e o Vasco está tentando aí fechar essa contratação aí mais rápido, para quem sabe ele ainda atue nesse campeonato carioca. De acordo com as informações, as tratativas estão em andamento e há um otimismo muito grande entre os envolvidos na operação para que o negócio seja concretizado. Vale ressaltar que em entrevista à Rádio Itatiaia, o empresário do jogador confirmou sim o interesse do Vasco, só que ainda não existe nenhuma proposta oficial. Vamos aguardar aí os próximos dias se o Vasco vai finalizar essa contratação. 2 nomes muito interessantes, 2 nomes que vão chegar aí para lutar pela titularidade. Acho que o Pedro Henrique será titular de primeira. O Breno Lopes vai lutar sim com o Verratti para ser o centroavante titular do Vasco. Deixe aí nos comentários aí o que você espera desses 2 nomes, muito perto de acontecer essas contratações. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no nosso canal, hein? Tamo junto e é nóis!